Se você tem 20 anos e está navegando aleatoriamente na internet e se deparou com esse vídeo, fica aqui. Eu vou te falar sobre 5 coisas que eu gostaria de ter aprendido aos meus 20 anos. Geralmente dos 18 aos 25 anos, do ponto de vista neurocientífico, o nosso córtex pré-frontal ainda está se desenvolvendo. É o que na neurociência chamam de neuroplasticidade. A gente ainda tem essa parte do cérebro muito pouco desenvolvida e imatura. A probabilidade de tomarmos decisões erradas chega a ser até maior do que tomarmos decisões certas. A gente anda com pessoas da nossa idade, a gente fala como pessoas da nossa idade e a gente vive como pessoas da nossa idade. Só que uma das coisas que eu gostaria de ter aprendido aos meus 20 anos é: número 1, seja menos egoísta. Eu sei que algumas pessoas de 20 anos devem ter falado pra você que amor próprio é aproveitar os prazeres, sair na sexta-feira, ficar bêbado, mandar o mundo se fuder, andando na rua, batendo na porta das lojas que vão abrir em meia hora. Mas não, isso não é amor próprio. Você pode estar sendo egoísta e talvez nem saiba disso. Respeitar as pessoas mais velhas do que você é ser, sim, menos egoísta. Sabe quando a sua mãe fala pra você: meu filho, toma cuidado onde você anda, quem anda com porco, farelo come. Essas frases bem clichês que ou a sua mãe, ou a sua tia, ou até a sua avó falam pra você? Então, é verdade. Por mais chato que seja e por mais insuportável que possa ser ouvir todas essas coisas, com 20 anos eu gostaria de ter absorvido corretamente tudo isso e não achar que minha tia, ou que a minha mãe, ou que o meu pai eram os verdadeiros chatos e que de fato estavam falando nada com nada. Então, respeitar as pessoas mais velhas do que você e tentar absorver pelo menos uma certa porcentagem do que elas falam é ser menos egoísta. Para de tentar ser legal e agradar os seus amigos chatos. Seus amigos provavelmente também têm a sua idade e provavelmente não sabem o que fazer da vida. Muitas das vezes vão ter pessoas da sua idade achando que sabem tudo, e você, por ainda ter o córtex pré-frontal não muito desenvolvido, pode achar que eles sabem por falar bonito ou por falar algumas palavras que você nunca viu no dicionário. Eles também não sabem de nada. E você tentar ser legal simplesmente pelo fato de caber dentro de um contexto de pessoas que também não sabem o que fazer pode te prejudicar no seu futuro. E você ser legal com os seus amigos bêbados enquanto os seus pais estão conversando um com o outro sobre algumas maneiras de te educar, sendo que talvez eles estejam te educando certamente e você, por estar em uma idade rebelde, não está reconhecendo, eles estão bem tristes no momento. Para de achar que você é adulto e pode tomar grandes decisões só porque você já passou dos 18. Não é assim que funciona. Seja menos egoísta. Passo número 2. Diminua o seu tempo nas redes sociais. Dos meus 18 aos meus 20 anos, a moda da época era postar foto e ficar observando quem curte. E as pessoas comentavam e a gente se importava demais com o que as pessoas comentavam. E na nossa percepção, as fotos ou os vídeos ou alguma postagem só era bom se as pessoas curtissem. Só era bom se gerasse um certo engajamento. E por a gente ser movido a curtidas e a comentários e até comentários polêmicos, isso inibia o nosso cérebro de ter uma certa percepção sobre o que é certo e o que é errado dentro daquele contexto específico. E aquilo ia nos tornando cada vez mais viciados em querer ibope, em querer curtida, em querer postar coisas que agradasse o público em geral. E se alguém discordasse, era o fim do mundo. Quem é você para discordar de mim? Você tem 100 seguidores e eu tenho 1000 e por isso eu tenho razão. Não é assim que funciona. Se eu ficasse algum tempo fora das redes sociais, eu achava que eu poderia estar perdendo algo. Eu poderia estar perdendo aquela gatinha que postou uma nova foto ou aquela gostosa que postou outra foto de biquíni dentro de um banheiro no inverno
de 18 graus do Rio de Janeiro. Sendo que até hoje tem esse famoso fenômeno denominado pelos Estados Unidos chamado Fear of Missing Out, medo de ficar de fora, medo de ficar perdendo alguma coisa. Inventaram um novo nome totalmente oposto a esse, que é você aproveitar o tempo que você fica de fora. Enjoy of Missing Out, alguma coisa assim. Você não precisa ficar sabendo sobre o famoso que se divorciou. Você não precisa ficar sabendo sobre quem foi eliminado do BBB, sendo que isso não vai acrescentar em nada da sua vida. Não sei se você reparou, quando a gente está mexendo na internet, a nossa percepção de tempo, o nosso cérebro, ele acaba sendo inibido por conta disso. Às vezes, 30 minutos na internet não é a mesma coisa que 30 minutos varrendo a casa, 30 minutos lavando uma louça, 30 minutos conversando sobre algo benéfico para a sua vida com a sua mãe. Tem ali uma relação diferente, porque quando você está 30 minutos movendo Reels ou vendo um TikTok, passa muito rápido e você não tem essa percepção de tempo. Existem pessoas que ficam 5, 8, 12 horas rolando na internet e elas não conseguem parar de fazer isso. E se você continuar, a probabilidade de você continuar na internet rolando Reels e passar ainda mais tempo com isso é bem maior. Então, diminua o seu tempo em redes sociais ou comece a seguir aquele cara que contribui para sua vida, aquela mulher que fala sobre saúde física ou aquele coach que fala sobre saúde financeira. Por mais que talvez isso não vá representar o seu futuro num todo, eles vão mudar um pouco da sua visão e de como tudo isso funciona. Você vai começar a questionar um pouco de tudo isso e a partir daí, talvez você chegue um pouco mais perto daquilo que você realmente quer para o futuro. Número 3, estude. Eu sei que você já está cansado de ouvir sobre isso, mas eu quero te mostrar um ponto de vista um pouco diferente que eu gostaria de ter visto aos meus 20 anos. Eu sei que a sua mãe fala para você estudar, eu sei que o seu pai fala para você estudar e você fez 18 anos e já estava doido para sair da escola. Mas aí agora você já fez 20 e não sabe nem o que fazer, se você vai fazer uma faculdade ou se você vai estudar por conta própria. Você simplesmente não sabe nada, porque aquele estudo da escola foi completamente maçante para você, te ensinando conteúdos extremamente inúteis. E agora você está nesse ciclo pensando, o que eu vou fazer? O que eu posso estudar? E o tempo está passando e você ainda não fez nada. Talvez seja interessante você ler livros sobre algo que você quer, pelo menos pro momento. Ivan, eu odeio ler. É completamente maçante para mim ler tudo isso. Mas você não lê aquela postagem polêmica na internet? Você às vezes não faz um comentário gigantesco para ganhar curtida em alguma polêmica para aumentar a sua autoestima? Uma leitura de 5 minutos por dia vai aumentar e vai amplificar todo o seu cérebro, vai aumentar a sua visão e vai fazer você querer mais a partir do momento que você adquire o hábito da leitura. O estudo, ele faz você questionar tudo ao seu redor, ele aumenta a sua frequência intelectual e aumenta o seu repertório comportamental. Você passa a ser uma pessoa intelectualmente mais sábia, você começa a ter mais paciência com outras pessoas, você começa a ser uma pessoa mais agradável, porque você entende como algumas coisas funcionam. Se eu tivesse lido pelo menos um livro aos meus 20 anos, talvez eu não teria que correr tanto atrás como em um ano para cá, porque eu comecei a ler livros de fato com 25 anos de idade. Hoje eu tenho 26 e não se passa nem um ano desde que eu comecei a ler. Só que o repertório comportamental que eu tenho adquirido, os poderes intelectuais e até a questão da oratória, até a questão de construção de narrativa, e tudo isso eu adquiri com os estudos. E no momento em que você entender que você está adquirindo poderes nos estudos, você vai querer estudar cada vez mais. E cada vez mais que você estuda, mais você quer se afastar de coisas que não contribuem em nada para a sua vida. Número 4. Faça exercício, se alimente bem,
e durma. O exercício físico tem uma série de benefícios para a sua saúde física e mental. Quando você faz exercício físico, você tende a se alimentar bem, você tende a dormir bem e ser menos ansioso. Sabe quando você quer dormir e aí você fica rolando de um lado para o outro na cama com o seu celular bem do seu lado e aí você pega o telefone toda hora, verifica um WhatsApp, desliga a tela, tenta dormir, vira de um lado para o outro e nisso já passou 3 horas? Então, talvez o seu corpo esteja te avisando que você precisa gastar energia. E eu não digo energia mexendo o tempo inteiro na internet ou sendo polêmico depois das 10 da noite, fazendo um comentário inútil na foto de alguém que nada tem a ver com a sua vida que você está passando agora. Eu tô falando de gastar energia dentro de uma academia. Ivan, eu já fui pra academia, achei que eu ficaria forte em uma semana depois de ver a foto daquele bombado na internet, sendo que depois de 2 dias eu não aguentava nem andar. Isso se chama um resultado eudaimônico, que é quando é muito ruim para você quando você está fazendo, mas é extremamente benéfico para você depois de já feito ou passando algum tempo. Sabe o que você faz na internet? Ou às vezes você sai para beber com seus amigos e no outro dia volta totalmente bêbado? Isso é algo hedônico, algo que você tem bons benefícios aparentes no começo, mas que depois é extremamente prejudicial para você. Você precisa de coisas eudaimônicas, você precisa de coisas que, de certa forma, requer um certo sofrimento quando você está fazendo, mas que a longo prazo te estabelecerá um repertório e uma série de benefícios. Você ficará menos ansioso, o exercício físico tende a fazer você querer diminuir os alimentos porcaria e incluir bons alimentos, porque o seu corpo ele vai pedir alimentos que te dão fibra, te dão mais proteína, te dão mais carboidrato, para te dar mais força para treinar melhor. E com força, treinando melhor, se alimentando melhor, você vai sentir menos dores, porque o seu corpo ele se acostumará com aquela carga e vai pedir mais. E de acordo com a sua evolução na academia, boa alimentação, o seu sono será melhor, a sua vontade de mexer na internet será menor, porque você começará a consumir mais conteúdos desse tipo, digamos que acrescentará muito para a sua vida. Para de comer alimento porcaria. O nosso cérebro tem um neurotransmissor chamado dopamina, que é o neurotransmissor responsável pela motivação. Existem tipos de alimentos que mexem muito com a nossa dopamina antes mesmo da gente comer. Sabe quando você sente aquela grande vontade de comer um chocolate ou aquela grande vontade de tomar uma vodka com um energético numa sexta-feira porque você tá com vergonha de beber menos que o seu amigo que vira um shot na frente de todo mundo? A dopamina em si, ela te motiva a fazer essas coisas. Só que você tá com isso mais aflorado dentro de você porque você está dormindo pouco, porque você não se exercita. Essa série de fatores contribui com uma certa impulsividade e vontade de comer porcaria. Tudo isso numa montanha de coisa te leva para um caminho merda. Você não é um merda, você precisa adquirir uma visão mais ampla, justamente a visão que eu tô te dando agora. Com 20 anos você deve no mínimo dormir 7 a 8 horas por dia. Isso te dará mais atenção, você será menos impulsivo, e você terá mais absorção daquilo que você está aprendendo. Ou livros, ou aquele conteúdo de um grande bodybuilder que você começou a seguir depois que começou a treinar. Dormindo bem, você será menos impulsivo e você terá menos vontade de comer aquele chocolate ou de tomar aquela vodka e energético na sexta-feira à noite, porque você vai querer dormir mais cedo, porque no sábado você tem aquele grande treino de perna. O sono é o grande pilar, ou se não o principal pilar para o crescimento da sua vida. E para você ser menos egoísta, diminuir seu tempo nas redes sociais, estudar, fazer exercício físico, se alimentar bem e dormir, talvez seja interessante você prestar atenção no item número 5. Ambiente importa. Presta atenção no ambiente que te roda, nas pessoas.
Presta atenção em como elas falam, presta atenção em como elas pensam, presta atenção no que elas fazem, presta atenção nas pessoas que andam com você, presta atenção no que as pessoas que andam com você falam para você, sobre o que elas pensam. Você questionando tudo isso, você consegue ponderar, e todos esses itens que eu falei para você anteriormente provavelmente vai fazer você questionar as pessoas que andam com você. Porque quando você começa a ser menos egoísta, diminuir o tempo nas redes sociais, estudar, fazer exercício físico, se alimentar bem e dormir, é muito provável que algumas pessoas fiquem pelo caminho. Isso é normal. Não fique com medo de mudar. Não fique com medo de atualizar a sua versão. Todas essas coisas eu gostaria de aprender quando eu tinha 20 anos, mas eu andava em ambientes completamente errados. Morei muito em comunidades ou nas redondezas, e essas pessoas são muito carentes de ambiente, são muito carentes intelectualmente falando. Pouquíssimas pessoas dentro das comunidades têm acesso a pessoas intelectualmente mais acima. Presta atenção nas pessoas que querem te levar para beber e usar drogas. Se você quer aprender mais, se você quer ter um repertório comportamental, se você quer ser uma pessoa intelectualmente melhor, presta atenção nas pessoas que querem te levar para o mau caminho. Eu sei que isso pode parecer clichê e seja mais uma das frases do quem anda com porco, farelo come. Mas eu comecei a entender isso e comecei a enxergar e comecei a concordar com a minha avó, que falava quando eu era criança e eu achava graça e achava uma frase de velho. Mas sim, você é a média das pessoas com quem você anda. Pessoas que riem de você quando você diz que aprendeu algo e quer compartilhar, essas pessoas não merecem andar com você. Essas pessoas não são pessoas para o seu futuro. Você vai começar a entender que as pessoas que andam com você no momento são pessoas que daqui a um ano nem falam mais com você. Como aquela pessoa que hoje passa na sua frente, que você estudou com ela na 4ª série e que vocês se olham, um lembra do outro, mas ninguém se fala. Pessoas que não pensam em crescer não merecem andar com você. Você precisa prestar atenção nessas pessoas caso você queira mudar o seu ambiente. E é muito provável que 90% das pessoas que andam com você agora se afastarão de você quando você começar a estudar, quando você começar a se tornar uma pessoa melhor, mais intelectual e mais saudável. Isso é completamente natural. E dentro desse ambiente, presta atenção nas pessoas que não têm controle financeiro, nas pessoas que só pensam na morte quando é para gastar o dinheiro com vodka e energético e ficar doidão e vomitar depois das 4 da manhã. Você precisa ter controle financeiro. Você precisa ter mais controle financeiro caso você queira ter um futuro estável, caso você queira ter filhos no futuro, caso você queira casar no futuro. O seu eu do futuro depende das atitudes que você faz agora, e isso inclui um controle financeiro. Tenta guardar 5, 10, 15 reais por mês. Isso é muito pouco pelo que você e seus amigos gastam rachando no combo de cachaça no final de semana. Lembra da frase que a sua avó te falava: de grão em grão, a galinha enche o papo. Eu gostaria muito de prestar atenção no meu ambiente quando eu tinha 20 anos. Todos esses 5 passos são extremamente importantes caso você queira ter um futuro melhor, caso você queira encontrar com o seu eu mais intelectual lá na frente, caso você queira encontrar com o seu eu mais responsável lá na frente. Se inscreva no canal, acione as notificações e me siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo.